Está no ar mais uma edição do Revista TST, com tudo que é destaque no Tribunal Superior do Trabalho. E na sua revista eletrônica de hoje, mantida a abusividade de greve de metalúrgicos após demissão em massa em fábrica no ABC Paulista. Autônomo que teve salário reduzido após formalização de vínculo de emprego vai receber diferenças salariais. Divisor usado para cálculo de horas extras de bancários é tema de audiência pública no TST. Esses e outros destaques, agora no Revista TST. E a sessão de dissídios coletivos do TST manteve entendimento de que a greve dos metalúrgicos do ABC, após demissão em massa, foi abusiva. No recurso à sessão de dissídios coletivos, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC insistia no argumento de que os trabalhadores não entraram em greve em fevereiro de 2014. Nessa data, teria ocorrido um protesto na porta da fábrica após a empresa ter demitido 114 empregados sem ter negociado a demissão em massa. O TRT da 2ª Região em São Paulo entendeu que houve greve sim, porque nas audiências de conciliação, o sindicato chegou a admitir a existência de paralisação, embora tenha dito que não deflagrou o movimento. Ao declarar a abusividade, o regional explicou a decisão, afirmando que as negociações entre patrão e empregados não foram esgotadas. Também observou que a empresa só foi notificada da greve no 2º dia do movimento por telegrama, sem que fosse cumprido o prazo previsto em lei, que é de 48 horas de antecedência para avisar sobre o início de uma paralisação. Ao julgar o recurso ordinário, a relatora ministra Kátia Magalhães Arruda entendeu que as atividades foram reduzidas, mesmo que parcialmente e por um período curto. Para a relatora, o movimento ocorrido se enquadra no conceito de greve. Então, o recorrente ele postulou essa descaracterização do movimento sob o fundamento de que não teria havido greve, mas apenas ocorrido um movimento de protesto dos trabalhadores na porta da fábrica. Só que houve protesto e todos pararam de trabalhar. E no dia seguinte também houve um novo protesto e todos pararam de trabalhar. E nós entendemos que esse protesto sem trabalho era o que a jurisprudência e a doutrina entende como greve, né? A relatora pontuou os motivos econômicos alegados pela empresa, que demitiu os empregados para conter custos com a rescisão de 7,82% dos contratos. No entanto, a ministra avaliou que a dispensa de muitos empregados, sem qualquer diálogo com a entidade profissional, somada à intransigência dos dois lados, acirrou os ânimos e resultou na paralisação parcial. A ministra Kátia Magalhães Arruda negou o seguimento ao recurso dos metalúrgicos. Por unanimidade, os ministros da SDC acompanharam a relatora no sentido de que, apesar de a conduta da fábrica ter colaborado com a deflagração da paralisação, os metalúrgicos não cumpriram o que determina a lei de greve. O TST sediou o primeiro Congresso Internacional da Academia Nacional de Direito Desportivo. O evento contou com a participação de especialistas brasileiros e estrangeiros. Foram 2 dias de debate sobre os avanços já conquistados e as polêmicas que ainda existem em torno da intervenção do poder público no esporte, o direito de arena, o direito de imagem e a visão da Justiça do Trabalho sobre a participação profissional de menores em atividades esportivas. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Gandra Martins Filho, destacou a importância de aprofundar o assunto. Os problemas que nós enfrentamos, muitas vezes por carência de uma legislação mais específica que resolva muitos desses problemas. A programação teve painéis simultâneos e contou ainda com um ciclo de palestras com foco na discussão sobre as relações de trabalho envolvendo atletas.
O jurista português e professor da Universidade de Coimbra, João Leal Amado, relatou a experiência portuguesa ao lidar com casos de assédio moral. Uma figura jurídica que à primeira vista poder-se pensar que não teria espaço nas relações dos atletas profissionais, e a verdade é que, a meu ver, claro que isto é uma tese que pode ser rebatida, não é? Mas que, a meu ver, nós estamos a assistir muito em Portugal e noutros países europeus, e penso que também no Brasil, a fenómenos que podem ser reconduzidos à figura do assédio moral. A participação da plateia foi fundamental para aprimorar as discussões em torno do direito desportivo durante todo o evento realizado aqui no Tribunal Superior do Trabalho. O primeiro Congresso Internacional da Academia Nacional de Direito Desportivo reuniu junto ao time de especialistas e estudiosos da área do direito, juristas estrangeiros renomados e atletas de reconhecimento internacional. Um atleta de alto rendimento, ele é um profissional dedicado, acorda cedo, trabalha, como qualquer outro profissional dedicado. Então, às vezes, existe uma desarmonia entre o que é realmente reconhecido entre o que não é reconhecido. Durante a homenagem aos esportistas, Ronaldo e Bruno, para atletas medalhistas do tênis de mesa, foram aplaudidos após receberem a medalha de honra ao mérito em reconhecimento à trajetória e às conquistas obtidas por meio do esporte. Eu creio que isso é um passo, um dos mais importantes que está acontecendo agora no nosso esporte, para que o trabalhador esportista possa lutar pelos seus direitos como atleta, para que possa ter um futuro promissor. O encerramento ficou por conta da palestra do técnico da Seleção Brasileira Masculina de Voleibol, Bernardinho, que enfatizou ser essencial para os profissionais do esporte contar com o amparo da Justiça Trabalhista. Eu acho que o esporte ele tem que realmente estar muito bem embasado juridicamente, legalmente, para que o atleta, os profissionais do esporte possam estar protegidos e seguindo normas e tudo aquilo que diz respeito à atividade. O presidente da Academia Nacional de Direito Desportivo, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Guilherme Caputo Bastos, espera que a troca de experiências ajude na elaboração de propostas que assegurem mais garantias ao esporte nacional. Estamos pensando em te extrair dos minicursos, extrair das palestras com os estrangeiros, com os brasileiros, exatamente proposições para serem encaminhadas para o Congresso Nacional, onde se está instalado um processo de reformulação da Lei Geral do Desporto. Eles precisam ser ouvidos para que a lei possa ser aprimorada e não tenha exatamente os desajustes que a gente, nessas palestras, nesses encontros, nessas conferências, nesses congressos, nós apontamos como defeitos, que poderiam ser superados e evitar, às vezes, 10, 20, 15 anos de discussão em processos judiciais. No próximo bloco, TST realiza audiência pública sobre horas extras de bancários. Estamos de volta com Revista TST e chegou a hora de fazer um giro pelas turmas do tribunal com algumas decisões de destaque. A gente começa o nosso giro com uma decisão da primeira turma. A turma restaurou um processo físico que havia sido roubado junto com o veículo dos Correios, que fazia o transporte do documento para o TRT do Rio de Janeiro. Em posse da documentação, os ministros determinaram que o processo seja reclassificado e enviado novamente ao TRT. Assim, poderá ser cumprida a decisão em que o ferroviário conseguiu reconhecimento de direitos trabalhistas. E a terceira turma manteve decisão que condenou uma empresa de embalagens no Mato Grosso do Sul a pagar diferenças salariais a um auxiliar que trabalhou como autônomo e, depois de formalizado o vínculo de emprego, teve o salário reduzido. Para a Justiça, a formalização do registro sem alterar a forma e as horas de trabalho não autorizava a empresa a reduzir o salário, procedimento vedado no artigo 468 da CLT. E o nosso próximo destaque é da quarta turma. Um empregado da Companhia de Saneamento do Paraná não conseguiu reverter demissão por justa causa. A Sanepar descobriu que ele trabalhava também para a prefeitura.
A maioria dos ministros da quarta turma considerou adequada a dispensa por justa causa. Por mais de 3 anos, o trabalhador atuou em 2 funções. O artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal proíbe a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e os cargos a serem acumulados forem de professor com outro técnico ou científico e na área de saúde. Para a relatora ministra Maria de Assis Calcin, o trabalhador quebrou a confiança estabelecida com o empregador. Quando a reclamada se deparou com a questão do órgão de controle, que ele exercia 2 empregos, né, que ele tinha estava acumulando 2 empregos por esse assunto, ela falou assim, escuta, mas você não avisou isso daqui, você assinou um contrato que dizia que tinha que ter exclusividade e você então está acumulando, né, sem... Eu entendi que estava correto aqui. O ministro João Oreste Dallazen abriu divergência por entender que não houve falta grave. O rompimento da cláusula de exclusividade, a infringência desta cláusula, é justa causa, em tese, mesmo em tese, para a dispensa do empregado? Para mim, não. Com todo respeito, não. Ele poderia ser despedido sem justa causa. Mas o voto da relatora prevaleceu e o recurso do trabalhador foi rejeitado. E o nosso giro de notícias continua. Confira agora um destaque da quinta turma. O Corinthians não terá que indenizar uma assistente de tesouraria que alegou ter tido direito à intimidade violado com a presença de câmeras escondidas na sede do clube. Para o relator do recurso, o ministro Caputo Bastos, monitorar o ambiente de trabalho sem divulgar ou expor o trabalhador a tratamento vexatório não configura prejuízo, mesmo o empregado não tendo ciência do sistema de câmeras. E no nosso site, tst.jus.br/sessões ao vivo, você pode assistir em tempo real todas as sessões do TST. Elas são transmitidas a partir das 9 horas da manhã. E o Tribunal Superior do Trabalho realizou uma audiência pública sobre o divisor a ser utilizado para cálculo das horas extras de bancários. O tema foi proposto pelo ministro Cláudio Brandão, com o intuito de reunir informações úteis à formação do precedente judicial que será aplicado em todas as causas no país que discutem o tema. Diversos representantes de sindicatos, federações e confederações patronais e de empregados do setor bancário e financeiro participaram da audiência pública que discute o divisor aplicável no cálculo de horas extras da categoria. Especialistas nas áreas de contabilidade, liquidação de sentenças judiciais e perícias contábeis também apresentaram documentos ou memoriais com informações sobre o tema. A diversidade de opiniões é algo muito rico para a audiência pública. Exatamente esse é o seu objeto. Poder obter informações que não sejam informações meramente jurídicas, porque essas, de alguma forma, o processo já as fornece. O objetivo da audiência foi reunir informações úteis sobre o divisor para a formação de precedente judicial que será aplicado em todas as ações no país, nas quais o tema é discutido, conforme previsto na lei que trata sobre processamento de recursos na Justiça do Trabalho. O tema em discussão é assunto de 2 processos que aguardam julgamento da seção 1 de dissídios individuais sob o rito de recursos repetitivos. Um é do Banco Santander e o outro da Caixa Econômica Federal. Surgiu a partir de uma provocação da própria SDI a respeito da correção ou não das súmulas do tribunal, da tese nelas contida, sobre a utilização do divisor como base de cálculo da hora normal de trabalho, se o fato de o bancário ter o sábado como dia de repouso, isso altera ou não a forma de cálculo da hora normal, que por sua vez vai gerar o cálculo da hora extraordinária. Então, a questão toda é a seguinte: o fato de existirem normas que consideram sábado dia de repouso para o bancário, isso afeta ou não o divisor que será utilizado para efeito de identificação do valor da hora extra do bancário. A audiência contou com 5 painéis. Na abertura, o presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, destacou a importância da discussão para a pacificação de conflitos trabalhistas e a segurança jurídica. Eu tenho muita esperança de que, a partir desse paradigma, começando a encaminhar por um novo modo de julgar em que o tribunal se debruce sobre temas e não queira resolver casos,
possamos efetivamente chegar ao momento em que o tribunal, a cada mês, estará definindo uma série de temas e pacificando de tal forma que, sobre o regime da nova lei, e transformando essas medidas em súmulas vinculantes, ou OJs vinculantes, nós consigamos dar uma segurança maior a todo o sistema do Poder Judiciário Trabalhista. O relator dos processos, ministro Cláudio Brandão, participou de toda a audiência. Cada painel foi presidido por um ministro, o revisor João Oreste Dallazen, seguido dos ministros Augusto César Leite de Carvalho, Márcio Eurico Vitral Amaro, Hugo Scheuermann e Alexandre Agra Belmonte. A partir de agora, o processo vai para o Ministério Público para emissão de parecer no prazo de 15 dias. Então, encerrados os trabalhos da audiência, toda uma etapa de juntar documentos, etc., vai ao Ministério Público. Quando retornar, vai ao ministro revisor, que é o ministro Dallazen, para que ele, enfim, também elabore o seu voto e o processo seguirá a pauta. A audiência foi transmitida ao vivo pelo canal do TST no YouTube, onde estão disponíveis todas as gravações. E no próximo bloco, outras notícias que marcaram a semana no TST. Estamos de volta com Revista TST e veja agora outras notícias de destaque. Os trabalhadores marítimos da Transpetro decidiram pôr fim à greve que já durava 3 dias, durante a audiência de conciliação mediada pela ministra Kátia Magalhães Arruda no Tribunal Superior do Trabalho. A categoria decidiu suspender o movimento ao fechar uma proposta de acordo que agora será analisada pela empresa e pelos empregados. O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários e Aéreos nos Portos e na Pesca, Severino Almeida Filho, demonstrou estar preocupado em relação a uma questão. Algumas cláusulas que a empresa insistem em colocam em risco 47 empregos de oficiais mercantes, né? Tanto homens quanto mulheres, que diante dos milhares de empregos que a Petrobras nos oferece, é um volume muito pequeno. E eu tenho certeza que a Petrobras não vai apostar no recrudescimento desse processo negocial por não encontrar ou não contribuir com a solução do que se fazer com esses postos de trabalho que, evidentemente, são ameaçados pela proposta da empresa no momento vigente. O texto da proposta de acordo foi fechado sem fazer menção a essa cláusula, que ainda será discutida. A proposta prevê, no entanto, solução para outras demandas relacionadas ao regime de trabalho, ao excedente de pessoal e ao prazo de vigência do acordo coletivo. Esses 3 pontos impediam o avanço da negociação para o fim do conflito. Pela proposta, a sugestão é que, nos casos de excedente de pessoal, devido à redução de atividades, a Transpetro realoque os trabalhadores em outras tarefas executadas em embarcações ou não, mas associadas às funções desempenhadas pelos marítimos. Quanto à vigência do acordo coletivo, com validade até 31 de outubro de 2017, as partes sugeriram reduzir apenas o prazo das cláusulas econômicas, que ficariam em vigor até 31 de outubro deste ano, com a retomada da discussão na database da categoria em novembro. A companhia se compromete ainda a elaborar um estudo em até 120 dias após a assinatura do acordo sobre os regimes de trabalho no transporte marítimo e a discutir a questão com as entidades sindicais. A gente está num esforço de chegar no entendimento entre as partes. A empresa cedeu, o sindicato cedeu, na busca da gente criar uma convergência maior e ter toda essa questão solucionada e a gente poder voltar às condições normais, né, de operação, e o dia de trabalho. Com a proposta de acordo acertada na audiência de conciliação, o processo foi suspenso por 15 dias com o consentimento dos representantes da Transpetro e dos trabalhadores da companhia. Esse prazo deverá ser usado para a elaboração final do texto. Depois desse período, cada uma das partes terá 5 dias para a contestação. Caso o acordo não seja celebrado, deverá haver julgamento,
de dissídio coletivo. E eu acho que a gente está num bom caminho. Acho que a gente tem uma expectativa muito positiva, né? A gente sai agora da mesa com uma possibilidade de um acordo que ontem nós não tínhamos. O Salão Nobre da Presidência do Tribunal Superior do Trabalho ganhou o nome de Salão Nobre Papa Leão XIII, em homenagem ao pontífice autor da encíclica Rerum Novarum, considerada a Carta Magna dos Trabalhadores. Veja como foi a reinauguração do espaço. Ao lado do núncio apostólico no Brasil, Dom Giovanni Aniello, e do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, o presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, participou da cerimônia de reinauguração do Salão Nobre do TST, que agora passa a se chamar Salão Nobre Papa Leão XIII. O evento contou com a presença dos ministros da Corte e servidores. Em discurso, o presidente do TST disse que a homenagem ao pontífice é um resgate histórico, porque o Papa foi o autor da encíclica Rerum Novarum, de 1891, considerada a Carta Magna dos Trabalhadores, que inspirou a consolidação das leis do trabalho. O Papa Leão XIII, com a sua encíclica Rerum Novarum, talvez tenha influenciado mais na construção do direito do trabalho, das constituições sociais, como a de Weimar, de 1919, do que a própria luta de sindicatos reivindicando seus direitos. O salão, que agora se chama Papa Leão XIII, conta com o quadro do Pontífice. A obra integra o acervo do TST há mais de 30 anos e foi pintada pelo italiano Eliseo Visconti em 1941, ano em que Getúlio Vargas anunciou a criação da Justiça do Trabalho. É necessário nós empreender esforços para fazer uma divulgação muito maior ainda daquilo que o Papa Leão XIII já pensava no final do século XIX e é tão presente nos dias de hoje. O Papa Leão XIII era defensor de princípios como da dignidade da pessoa humana, do bem comum, da destinação universal dos bens, da dignidade do trabalho humano, da primazia do trabalho sobre o capital, da solidariedade e o da proteção. A encíclica Rerum Novarum estimulou a reflexão sobre as condições da classe operária e estimulou a redação de constituições sociais ao redor do mundo. Para o núncio apostólico no Brasil, o resgate histórico revela a profunda preocupação da Igreja com o trabalho. Para mim foi uma ocasião ótima, não somente para participar, evidentemente, deste encontro, mas também para dizer que a Igreja continua, depois de Leão XIII, como foi mencionado, continua nesta defesa do trabalho, na preservação da dignidade humana e no progresso também da pessoa na sua totalidade. Toda segunda-feira vai ao ar na TV Justiça o programa Jornada, produzido pelo TST em parceria com os Tribunais Regionais do Trabalho. E vamos saber mais sobre a próxima edição do programa? Quem conta pra gente é a editora e apresentadora Carolina Sete. Olá, Carolina! Olá, Ana Amélia. No Jornada dessa semana teremos uma reportagem especial sobre a apresentação de provas falsas em processos trabalhistas. Adulteração de cartão de ponto, atestado médico falso, declaração mentirosa. Quais são as penalidades aplicáveis a quem tenta enganar a justiça? No quadro Saúde e Segurança no Trabalho, vamos saber como prevenir e tratar dores nas costas? Em Curitiba, projeto de inclusão digital do TRT do Paraná oferece cursos de informática e noções de cidadania a crianças e adolescentes. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, vamos conhecer os artistas circenses do Circo Rebote. Tudo isso e muito mais, Ana Amélia, no Jornada, que vai ao ar segunda-feira às 7h30 da noite. É com você. Obrigada, Carolina, e até a próxima. E esta edição do Revista TST termina aqui. No nosso aplicativo, você acompanha outras notícias do Tribunal Superior do Trabalho. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau!